Bom dia, Gabriel. E aí, professor? Tudo bem? Bom dia, Lucas. Estão me ouvindo direitinho? Beleza. Bom dia, Vitória. Bom dia, professor. Tudo bem com vocês, né? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Doido para esse negócio dessa pandemia acabar logo, para a gente poder voltar para a escola, né? Esse negócio eu sei que é desgastante para vocês e para os professores também. Essa rotina de aula online não é bom, não é fácil nem para vocês, nem para os professores também, nem para a gente. Complicado. Vamos ver se Deus ajuda que até o mês de setembro, agora, esse mês de setembro, eles autorizem, pelo menos com as medidas restritivas, a gente retornar algumas aulas presenciais. Vamos ver. Deus é que sabe, né? Deixa eu ver aqui. Quem mais? Lucas, bom dia. Aguardar um minutinho aí para ver se chega mais alguém. Senão a gente começa. Bom, vamos lá. Se o pessoal for chegando, eles vão entrando aí na sala, a gente vai admitindo. Vocês estão visualizando aí direitinho o slide? Todo mundo está vendo aí? Sim. Beleza. Pessoal, antes de começar, eu queria falar com vocês o seguinte. Primeiro, eu gostaria de dar os parabéns para vocês que estão resistindo aí firme e forte, tá? Que estão aí acompanhando as aulas, todas as aulas direitinho. Eu sei que é chato, é desgastante, tá? Tem uma coisa que acontece com todo terceiro ano, isso eu falo porque eu tenho experiência, já tem mais de 25 anos que eu dou aula, e aula para terceiro ano, para pré-vestibular. Quando chega nesse período do ano, todo mundo já está psicologicamente saturado. Então, os alunos realmente já não querem mais assistir a aula, já estão. Tanto faz, independente de ser online ou presencial, isso acontece, tá? Só que agora, é claro, com a aula online fica mais acentuado essa, essa situação. E também acontece que na aula online você tem a opção, né, de não assistir, enquanto que na presencial você tem que ir para a escola. Mas a diferença é mínima. Não adianta você ir para a escola também, ficar na sala de aula e não prestar atenção, não entender o que está sendo passado. Então eu queria primeiro dar os parabéns para quem está aí resistindo firme e forte, tá? Isso acontece com todo o terceiro ano, não é exclusividade de vocês, não. Todo terceiro ano, quando chega nessa etapa, está realmente esgotado, porque a gente sabe que a carga de conteúdo é grande e a carga de informação e a pressão também é muito grande em cima de vocês que vão fazer vestibular e Enem.
Mas é o seguinte, o que eu queria falar para vocês é que é exatamente essa atitude que vocês estão tendo que vai fazer a diferença. Primeira situação é que todo mundo está no mesmo barco. Não existe, tá, outra escola que esteja diferente do que a nossa. Todo mundo está tendo aula online, todo mundo está nessa mesma situação e todo terceiro ano também já está saturado. Então, eles estão tão cansados quanto vocês. Porém, a diferença é que quem tiver resiliência, ele vai continuar estudando, vai continuar assistindo às aulas, e isso vai fazer diferença na hora do vestibular e do Enem, certo? Então, apesar de ser difícil, eu sei que é cansativo, desgastante e chato, mas vocês estão fazendo a coisa certa. Estão insistindo, estão assistindo, estão participando, e isso é importante para a aprovação de vocês, pode ter certeza. É o que eu estou falando porque eu tenho experiência, tá? Então, não fiquem desanimados. Eu sei que você vai estar cansado. Estar cansado é uma coisa, mas desanimado é outra completamente diferente. Só depende da gente, tá? Eu posso estar cansado, mas eu não posso desanimar. E vocês também, nessa fase, é fundamental. Quem não desanimar nessa fase tem uma grande probabilidade de sair na frente dos outros candidatos, porque esse é o momento que a maioria desiste, desestimula, porque está cansado, mas isso é comum para todos, tá certo? Então, isso que eu queria falar para vocês. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, nós estamos trabalhando aí, eu mudei a metodologia, passei para vocês, estamos trabalhando aí uma aula dessa só com questões do Enem, tá certo? Aí, por exemplo, essa aula de hoje, que é a continuação da revisão, atrito, é um assunto que é cobrado no Enem, muito cobrado no Enem? Não, tá? Porém, gente, qual é o assunto do Enem? É o assunto do ensino médio, certo? O Enem é uma avaliação do ensino médio. Não é porque nos 20 anos ele não cobrou força de atrito que ele não pode cobrar no ano seguinte, nesse ano, no ano que vem, tá certo? Então, o conteúdo, ele pode ser cobrado, apesar de ser um conteúdo que tradicionalmente não cai no Enem, tá certo? Atrito, ele cai bastante no vestibular tradicional, porém, no Enem, até hoje não caiu nenhuma questão. No final dessa aula, eu separei dois exemplos de questões que têm a mesma característica do Enem, e são faculdades mais elaboradas, que têm um nível de exigência maior para o ingresso, e aí ela tem essa característica de fazer a prova semelhante à prova do Enem. E aí eu vou mostrar para vocês. Então é um assunto que pode cair. Não é cobrado, mas pode cair, tá certo? E a gente precisa revisar. Então, infelizmente, tem assuntos que a gente precisa revisar porque não cai no Enem, cai no vestibular. Mas a gente vai continuar fazendo aquelas aulas com as listas. Amanhã eu vou mandar uma lista para vocês só com questões do Enem, tá? Outra lista só com questões do Enem para a gente discutir e trabalhar. Vocês vão responder, segunda-feira vocês me enviam e na aula da semana que vem a gente discute e comenta essas questões. Valeu? Eu mandei para vocês ontem, se eu não me engano, eu postei lá no Eclésia aquelas questões do Enem que a gente trabalhou na aula de terça-feira, viu? Com comentário, tá lá no Eclésia para vocês. Bom, vamos lá. Alguma pergunta? Dúvidas? Bom, então continuando aqui a nossa revisão, a gente vai falar de força de atrito, tá? Força de atrito segunda-feira, estão me lembrando aqui que é feriado, mas não tem problema não. Vocês podem me enviar na terça-feira, tá certo? Que a gente tem aula 10 horas, vocês me enviam na terça-feira, não tem problema não, tá certo? É só para contar como mais uma atividade para vocês. Então fiquem tranquilos, na hora que eu postar lá, eu boto a data de entrega para terça, tá bom? Bom, então, gente,
nós vamos estudar agora força de atrito, tá? Força de atrito, apesar de ser uma coisa que não cai diretamente no Enem, não tem questões envolvendo especificamente força de atrito, ela é uma parte do conteúdo que é cobrado indiretamente no Enem. Então, você vai fazer outros tipos de questões, você vai fazer questão de movimento circular uniforme, que cai no Enem, que a gente vai revisar também. Essas questões, quando ele fala de polia, quando ele fala de correia, de transmissão por engrenagem, elas envolvem a força de atrito. E muitas vezes você vai ter que ter conhecimento disso para poder responder a questão, certo? Então, é importante também você revisar a força de atrito. E o que é o atrito? Tá? O atrito, ele é uma força que surge quando você tem dois corpos em contato e na iminência de movimentar. Então, toda vez que você coloca os corpos em contato e que estimula o movimento, tenta movimentar, existe atrito nesses corpos. Então, por exemplo, eu tenho as mãos, coloco as mãos aqui. Existe atrito aqui, terceiro ano? Do jeito que eu estou com as mãos? Abra o microfone e me responda aí, sim ou não? Não ouvi, Júlia. Eu acho que sim. É estático. Atrito estático, porque a mão está parada? Não, tá? Por que que não existe atrito aqui, Júlia? Ó, porque eu só encostei a mão na outra, só tem contato. Não, Porque precisa ser oposta não uma da precisa, outra. precisa ter movimento, tá, Júlia? Então, se eu encosto uma na outra, só o contato não significa que tem atrito, tá bom? O atrito ele só vai existir se eu tentar empurrar uma mão para cima ou para baixo. Então, o atrito ele é uma força de contato que ela é oferecida contrária ao movimento. Então, por exemplo, se eu atritar a mão, eu vou estar movimentando as duas mãos em contato. Então, existe atrito, tá? Se eu não movimentar a mão, mas eu tentar movimentar, então se eu tento movimentar minha mão para cima, mesmo que ela não saia do contato da outra, aqui existe atrito. Que aí é exatamente o atrito que você falou, atrito estático, certo? Então, o que é o atrito? O atrito é a força, a resistência que os corpos em contato oferecem ao movimento. Toda vez que você tem uma iminência de movimento, não é necessário ter o movimento. Então, o raciocínio de Júlia está certo. Apesar desse conceito aqui não ter atrito quando eu apenas encosto a mão, mas ela raciocinou da forma correta. Se eu encostar a mão e tentar movimentar uma, eu não vou conseguir porque tem atrito estático. Então, o único detalhe é esse. É necessário ter iminência de movimento para que exista atrito com os corpos em contato. Então, por exemplo, aqui você tem na caixinha um rapaz aplicando uma força, tá? Puxando essa caixa para a direita. Quando ele puxa a caixa para a direita, mesmo que ele não consiga movimentar essa caixa, vai existir um atrito que é responsável por manter essa caixa parada, tá? Ou reduzir, a depender do valor da força, o deslocamento da caixa. E essa força é a força que depende do contato com a superfície. Então, existe aqui uma força de atrito, tá? A força de atrito, ela é sempre oposta ao movimento. Então, por exemplo, puxei a caixinha para a direita, o atrito vai atuar para a esquerda. Se eu aplicasse a força aqui para a esquerda, o atrito iria atuar para o lado oposto, que seria para a direita, certo? Então, o atrito é a força que surge no contato de dois corpos em movimento, sempre oposto ao deslocamento, tá? Aí, como é que a gente vai calcular esse atrito? Então, a força de atrito,
a gente vai chamar de FAT, FAT, força de atrito, e ela depende do coeficiente de atrito e do contato que existe na superfície. Esse contato ele é promovido pela reação normal do corpo, que geralmente é igual ao peso, porque 95% dos casos você vai analisar em superfícies planas e lisas. Então ele não vai perguntar para você qual a força de atrito que está atuando num corpo que esteja em cima da areia. Por quê? A reação normal na areia vai ser diferente do peso. Então, ele fala na superfície do solo, numa superfície plana, lisa e horizontal. Tá certo? Então, nesse caso, o peso empurra o corpo para baixo e a reação normal empurra ele para cima. Então, a reação normal é que é responsável pelo contato. Se o peso ele é maior do que a reação normal, o corpo afunda. Se o peso for menor do que a reação normal, ele sobe. Então, você só pode analisar o contato pela reação normal, não pelo peso do corpo, porque é a reação normal que provoca o contato entre as superfícies. Beleza? Ô, professor, Pode falar. essa reação normal, você queria se referir à micose, exatamente? É o peso, é igual ao peso numa superfície plana e horizontal. Quando o peso empurra o corpo para baixo, ou superfície para baixo, a superfície empurra o corpo para cima. E é por isso que ela mantém parado. Vai Senão o corpo depender ia do afundar. peso trazido, né? Vai depender do peso do objeto, tá? O peso do objeto. E μ é o coeficiente de atrito. μ, coeficiente de atrito da superfície. Esse coeficiente de atrito, ele depende do tipo de material, do tipo de superfície. Quanto mais rugosa, mais áspera for a superfície, maior vai ser a força de atrito. Quanto mais lisa, mais polida for a superfície, menor vai ser o coeficiente de atrito, certo? Então, o atrito depende de duas características: do tipo de superfície e da reação normal que ela promove. Se você pegar μ, que é o coeficiente de atrito, vezes n, você vai achar a força de atrito. Qualquer força de atrito, estático, estático máximo ou cinética. Todas elas são calculadas através dessa equação. Beleza? Unidade, qual é a unidade de força de atrito? Força de atrito, como o próprio nome está dizendo, é força, vai ser sempre medida em newtons. Tá ok? Qualquer força é medida em newtons. Bom, tipos de atrito. Júlia já adiantou para a gente um tipo de atrito, que é o atrito que mantém o corpo parado. Então, estou tentando movimentar a mão, mas ela não se movimenta, está em contato com a outra mão, existe uma força de atrito que atua aqui. E essa força de atrito, como Júlia já havia dito, é o atrito estático. É aquele que atua quando não há deslizamento, tá? Então, o corpo não consegue movimentar a mão, não consegue deslizar, existe um atrito que mantém ela parada. Só que observe, se eu coloco a mão em contato, como eu fiz lá para fazer a pergunta, existe alguma força atuando aqui para cima ou para baixo para fazer a mão deslizar? Não, eu só encostei uma mão na outra. Então, obviamente, não existe força de atrito aqui. Agora, se você tenta empurrar a mão para cima e ela não sai, é exatamente o atrito com a outra mão que mantém as duas mãos estáveis. Por isso que o nome é atrito estático, tá certo? Aí um detalhe muito importante. O atrito estático, gente, ele é variável, tá? O atrito estático, ele aumenta de acordo com a força que você aplica no objeto. Então, imagine aqui que eu tenho uma caixa, tá? Essa caixa, sei lá, tem 100 quilos, por exemplo. E esse garoto aqui, ele está aplicando uma força de, sei lá, 10 newtons.
Então, ele aplicou uma força de 10 newtons, tá? E aí, essa caixa permanece parada. Por quê? Porque ele manteve uma força de 10 newtons e existe um atrito aqui. Se a caixa está parada, é porque o atrito ele é de quanto? 10 newtons também, concordam? Por quê? A gente já viu, já revisou na primeira lei de Que é Newton. igual peso. Não, igual o peso não. Independente do peso, Julinha, porque o que faz ele movimentar ou não é o valor do peso, tá? É a questão do atrito. Então, por exemplo, eu sou gordo, mas nem tanto. Eu consigo arrastar uma caixa de 1 tonelada, tá? E também não sou tão forte, mas consigo arrastar uma caixa de 1 tonelada. Você também consegue arrastar uma caixa de 1 tonelada. Sabe como? Se você colocar... Eu não consigo, não. Se você colocar rodas nela. Se você colocar, por exemplo, um tecido liso em cima da superfície. Então, o que depende do movimento não é o peso, são as condições de atrito. Se você reduz o atrito, você A consegue, força tá? exercida, né, professor? Mesmo tendo força menor do que o peso do corpo, você consegue deslocar. Então, essa caixa aqui, ela tem 100 quilos, tá? 100 quilos são 1.000 newtons. Mas o rapaz, aplicando 10 newtons, poderia deslocar essa caixa se, por exemplo, essa caixa estivesse em cima de uma pista de gelo, que o atrito é quase zero. Você está entendendo? Qualquer empurrãozinho, mesmo com 10 newtons que ele desse na caixa, ele conseguiria deslocar essa caixa, tá? Pode não conseguir deslocar muito, mas ele tira ela da posição original. Então, ele desloca essa caixa, mesmo aplicando uma força menor do que o seu peso, tá bom? Então, o que determina isso é o atrito. Agora, imagine aqui que ele esteja na superfície normal do solo, aplicou uma força de 10 newtons, a caixa permaneceu parada. Por que a caixa permaneceu parada? Júlia já falou, existe um atrito estático, o atrito que mantém essa caixa parada. Então, a força de atrito vai ser de 10 newtons também, porque, segundo a primeira lei de Newton, para o corpo estar parado, a resultante tem que ser o quê? Zero. Então, se aplica 10 e o corpo manteve parado, é porque o atrito está sendo oposto de 10. Né? 10 menos 10 dá 0. Ô, professor, Pode falar, Gabriel. só seria diferente se um seria maior do que o outro, né? Se uma fosse maior do que a outra, uma força fosse maior do que a outra, você teria um movimento variado aí. Aí você teria força resultante e aí ia para a segunda lei de Newton. Teria massa e aceleração. Certo? Mas, se ficou parado, é porque tem atrito estático, a resultante é zero. Agora, imagine que eu aumentei essa força aqui para 15 newtons. E esse bloco manteve parado. O que está acontecendo? Está existindo um atrito estático de quanto? De 15 newtons também. Porque, novamente, a resultante tem que ser zero para ele manter parado. Certo? Aumentei a força para 20 newtons. O que vai acontecer? O atrito aumenta para 20 newtons. Aumentei a força para 50 newtons. Ele permaneceu parado. O atrito estático aumenta para 50 newtons. E como é Entenderam que isso faz aí? para determinar se não é estático ou não, professor? Porque ele vai para Aí 20, falou? é que tá, é o seguinte. Então, o que acontece? Eu vou aumentando a força e o atrito vai aumentando, beleza? Só que existe um limite que mantém esse corpo parado, que a gente chama de atrito estático máximo. Esse atrito estático máximo é a maior força de atrito que surge nesse corpo e nessa superfície, capaz de mantê-lo estável. Então, existe uma força de atrito estático máximo. Então, eu vou aumentando a força aqui, mas não posso aumentar a força infinitamente. Vai chegar um momento que eu vou aplicar uma força e esse bloco vai se deslocar. Por quê? Porque existe um limite
do atrito. E esse limite do atrito depende do corpo e depende da superfície. Então, a força de atrito estático, ela é aquela que mantém o corpo parado, ela é variável até o limite do atrito estático máximo. E aí, vamos supor, eu apliquei 10, apliquei 20, 15, 20, 50 e o corpo manteve parado. Mas vamos supor que o atrito estático máximo nessa situação aqui fosse de 60 newtons, tá? Então, estava aplicando 50, manteve parado. O atrito estático era 50. Se eu aumentar a força para 60 newtons, o corpo vai entrar em movimento? Não. Vai entrar em eminência de movimento. Ele começa a tremer, começa a balançar, porque eu atingi o estático máximo. Se eu aplicar 60,1 newtons, o que vai acontecer? O corpo vai se movimentar. Por quê? Porque aí eu já rompi o estático máximo. E é nesse momento, quando ele se movimenta, que ele deixa de ter o atrito estático máximo e passa a ter o atrito cinético, que é o atrito do movimento. Então, temos o atrito estático, que é aquele que atua enquanto não ocorre movimento. Temos o estático máximo, que é o limite do atrito estático, tá? E temos o atrito cinético ou dinâmico, que é aquele que atua quando o movimento já existiu. Então, rompeu o atrito estático máximo, o corpo entra em movimento e você passa a ter o atrito cinético ou dinâmico, certo? Então, são 3 tipos de atrito: estático, estático máximo e cinético. Estático é aquele que é variável, mantém o corpo parado e ela vai aumentando, a força de atrito vai aumentando de acordo com a força aplicada. Estático máximo é o limite de atrito que existe entre aquele corpo e a superfície e mantém esse objeto parado ainda. E cinético é o atrito que surge depois que ele rompeu o máximo e entrou em movimento. Certo? Todo mundo entendeu isso aí? Detalhe importante, o coeficiente de atrito estático é sempre maior do que o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Ou seja, o atrito estático ele é maior do que o atrito cinético. É muito mais fácil você empurrar um carro que já está se movimentando do que empurrar um carro que está parado. Enquanto o carro está parado, você tem que aplicar uma força muito maior para ele começar a movimentar. Depois que ele começou a movimentar, fica mais fácil de empurrar. Vocês já perceberam isso? Se você está empurrando um carro, o carro quebrou, você está parado, você começa a empurrar, até você botar o carro em movimento, você tem que aplicar uma força grande, tá? Mas se você já tem uma pessoa que botou ele em movimento e você chega para ajudar, quando você empurra, está muito mais fácil. Por quê? Porque ele já está em movimento. E aí, para você manter o movimento, você tem que compensar apenas o atrito cinético. E o atrito cinético ou dinâmico, ele é sempre menor do que o atrito estático. Entenderam isso? Bom, então, graficamente, seria isso aqui, ó. Você não tem força sendo aplicada, não tem atrito, resultante dá zero, o corpo fica em repouso. Comecei a aplicar força. Se eu comecei a aplicar força, surge um atrito que é igual à força aplicada, tá? A resultante continua sendo zero, e aí o que vai acontecer? Ele permanece em repouso, tá? Até ele entrar em iminência de movimento, ou seja, quando eu aplico a força de atrito estático máximo, tá? Então, atingiu o atrito estático máximo, esse corpo já começa a abalar a estrutura dele, já começa a querer movimentar, ele não se movimenta, ele começa a querer se movimentar. E aí ele passa a atingir o atrito estático máximo. Depois que ele atingiu o estático máximo, ele vai ter um atrito dinâmico ou cinético, que é menor do que o estático máximo. Ó. Observe que ele tem um valor mais baixo, certo? Observações aí. A força de atrito,
o coeficiente de atrito ele é adimensional, ou seja, ele não possui unidade. Então, você joga na fórmula lá, força de atrito é igual a μ vezes N, certo? μ não tem unidade, é um valor qualquer, 0,5, 0,7, 0,8 da superfície, e N é a reação normal, uma força é dada em newtons. Então, se você não multiplica nenhuma unidade por newton, o resultado vai dar newton, que é a unidade de força, certo? E o atrito de rolamento é muito menor do que o atrito de deslizamento, aí residindo a vantagem da invenção da roda, ou seja, quando você analisa um corpo que ele tem uma barra de rolamento, tá? Você observa nitidamente que é mais fácil deslizar esse corpo. Então, o corpo, ele desliza através de rodas mais facilmente do que se estiver em contato, tá certo? Aqui, novamente, o gráfico. E aqui nós temos só as fórmulas que eu já havia passado para vocês. Então, o estático vai variando até atingir o estático máximo, que é μ vezes E, tá? Coeficiente de atrito estático vezes N. E depois que ele atinge, inicia o movimento, aí você passa a ter o atrito cinético, que é menor do que o estático máximo. E aí μc vezes N, que é o coeficiente de atrito cinético, certo? Então, essas são as características gráficas do atrito, tá? Tem um atrito que vai variando até o limite, que é o estático, depois ele cai para o cinético quando entra em movimento. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? O professor, você podia voltar umas páginas ali, por favor? Não entendi. Você podia voltar algumas páginas, por favor? Que página, Gabriel? Do slide que você passou agora? Do gráfico? É daquele movimento do carro. Essa do gráfico aqui? Do carro. Deixa eu ver aqui. Não tá aqui não, Gabriel. Acho que eu fechei. Não, tá aqui, peraí. Ô, Carlinhos, deixa eu te Pronto. perguntar uma coisa. Pode falar, Júlia. Aqui, Eu já Gabriel. vi em muitas questões aparecer, tipo assim, um negócio de freio ABS, eu acho o nome. Aham, eu Como é que separei uma aí funciona para isso? vocês. Vou falar agora. Deixa só o Gabriel ver aqui o slide. Já viu, Gabriel? Pode tirar? O professor, só uma coisa. Mas eu falo assim, a força que a gente aplica com o carro, né? Sim. Será, você disse que é maior. Quando ele está parado é maior. Quando ele está em repouso, você tem que aplicar mais força para ele movimentar. Se ele estiver em movimento, já é mais fácil, porque aí ele já está rolando. Então, o atrito cinético é sempre menor do que o atrito estático. Tá bom? Obrigado. Bom, vamos lá, Julinha. Aqui nós temos duas questões que eu separei para vocês. Não são questões do Enem, mas são questões que têm a mesma característica do Enem. Tá certo? Então, primeiro, uma força muscular origina-se nas fibras musculares, conforme a figura A. Então, você tem diversas fibras no interior do músculo, que é responsável pela contração e distensão. Isso aí é biologia. Como resultado da interação entre certas proteínas que experimentam mudanças de configuração e proporcionam a contração rápida e voluntária do músculo. A força máxima que o músculo pode exercer depende da área de seção reta que ele vai atuar, o que ele possui, e vale cerca de 30 newtons por centímetro quadrado. Isso daqui é a pressão que o músculo consegue exercer, o músculo de um braço, de uma pessoa ou de uma perna, por exemplo. Considere que um operário que movimenta com uma velocidade constante uma caixa de 120 kg sobre uma superfície rugosa, com coeficiente de atrito de 0,8, está usando os dois braços, como mostra a figura B. Dessa forma,
a menor seção reta dos músculos de um dos braços do operário em centímetros quadrados e uma proteína responsável pela contração das miofibrilas são. Então, veja bem, resolução, você vai colocar a caixa em movimento, né? Para colocar a caixa em movimento, o operador tem que aplicar uma força igual ao atrito. Concorda? O que ele deu aqui? Ele deu a pressão e deu a massa, tá? Além do coeficiente de atrito. Então, o que você vai calcular? Você tem que calcular a área. Pressão é força sobre área. Só que para achar a força, você vai ter que calcular a força que o operário está fazendo. A força que o operário está fazendo é a força igual ao atrito. Pelo menos igual ao atrito para colocar o corpo em movimento. Então, força de atrito vai ser μ vezes N. 0,8 vezes o peso. Se a massa é 1.200, 120, desculpe, 120 vezes 10, 1.200. Então, 0,8 vezes 1.200, 960 newtons. O operário está aplicando uma força de 960 newtons. Só que ele está usando os dois braços. E ele está pedindo a força que cada braço, um dos braços, aplica. Então, você vai pegar e dividir essa força por 2. Cada braço do operário está aplicando uma força de 480 newtons, certo? 480 newtons é a força. A pressão ele deu 30 newtons por centímetro quadrado. Então, você consegue achar a área. Pressão é força sobre área. A força é de 480, a área você quer descobrir, a pressão é de 30. Inverte 480 dividido por 30, uma área de 16 centímetros quadrados, certo? E uma das proteínas responsáveis pela contração das miofibrilas é a actina. Portanto, a resposta correta é letra A. Ok? Então, é um tipo, uma forma que essa força de atrito pode ser cobrada no Enem. São questões multidisciplinares, envolvendo, no caso aqui, envolve apenas interdisciplinar, química e biologia, mas você pode ter física e biologia, química e física, matemática e física, são as características das questões do Enem. Tá certo? Ô, professor, Sempre dessa forma. Fala, Gabriel. esse 1.200 foi da onde mesmo? É a massa vezes a gravidade, é a reação normal, que é igual ao peso. Tá? Massa vezes gravidade. 120 vezes 10, 1.200. Segundo, aqui, Júlia, que você perguntou, tá? O que é o ABS? Então, os acidentes de trânsito causam milhares de mortes todos os anos na estrada do país. Pneus desgastados, carecas, freios em péssimas condições, excesso de velocidade, são os fatores que contribuem para elevar o número de acidentes. O sistema de freio ABS, do alemão Anti-Blocker Bremssystem, aí eu já não sei pronunciar, impede o travamento da roda do veículo, de forma que ele não deslize no chão, o que leva a um menor desgaste do pneu. Se não há deslizamento, a distância percorrida para o carro parar, ela é menor. Então, a força de atrito aplicada pelo chão nas rodas é estática, tá? E o seu valor máximo é sempre maior do que o atrito cinético. O coeficiente de atrito estático entre o pneu e a pista é 0,8 e o cinético 0,6. Sendo a gravidade 10 e a massa do carro 1.200, o módulo da força de atrito estático e do atrito cinético são. Então, você vai calcular aí, ó, a força através da reação normal, o atrito, né? Qual é a reação normal? O peso, que é a massa vezes gravidade. 1.200 vezes 10, 12.000 newtons. Coeficiente de atrito estático ele deu, então você vai pegar atrito estático, vai ser μe vezes N. 0,8 vezes 12.000, 9.600. E o componente cinético, μc vezes N. 0,6 que ele também deu, vezes 12.000, 7.200. Resposta correta, letra D. Voltando aqui rapidinho, só para explicar qual é a diferença do sistema ABS, Júlia. Um carro que não tem ABS, quando o disco gira, quando o disco roda, que a roda gira, você aperta o freio, a pastilha gruda na roda e faz a roda travar. O ABS ele tem um chip de computador que manda um sinal quando você aperta o freio e ele fica mordendo assim ó, o disco. Ó. Então, esse disco ele não trava e aí o carro não desliza, certo? Se ele não desliza, ele leva menos distância para frear. Entenderam?
Dúvidas, pessoal? Nosso tempo vai acabar. Entendi, professor.